Pessoal, como é que a gente divide quando a gente fala em proteção, tá? A gente, de uma forma bem simples, a gente divide que a proteção de descargas atmosféricas diretas é feita por DPS, né, dispositivos de proteção contra surtos, de classe 1, certo? Esses dispositivos de classe 1, pessoal, eles estão preparados para suportar a pancada, tá? Aquela descarga de uma corrente muito alta sendo... chegando naquele quadro ou naquele equipamento, né? Então, a gente usa esse tipo de protetor de classe 1 que, para quem tiver curiosidade aí de entender, o comportamento dessa descarga descarga direta, né? Ele é um comportamento que a gente chama de 10/350. Aí vocês vão depois perceber que todos os protetores de classe 1, eles têm essa nomenclatura, né? 10/350 microsegundos, né, pessoal? E o que significa esse 10/350? Ele basicamente é o comportamento dessa descarga quando ela se inicia e quando ela termina, tá? Então, ela tem um comportamento de pico em 10 microsegundos e ela, quando ela desce, ela chega na sua metade da sua intensidade em 350, tá? Microsegundos. Então, é esse comportamento que eu comentei com vocês do surto, que é uma elevação muito rápida, 10 microsegundos para subir, 350 para descer, para chegar até 50% do total. Tá? Então, esse é um comportamento muito específico de descarga direta e tudo que tiver de protetor que a gente falar de classe 1, né, que é esse protetor para essa situação, ele está preparado para suportar esse comportamento físico, né, dessa descarga. Então, ele está preparado para receber, para fazer o desvio do surto elétrico, né, nessa situação. E quando a gente está falando de descarga atmosférica indireta, pessoal, que eu falei para vocês da questão da indução, aí o que a gente vai ter? Nós temos os protetores que nós chamamos de classe 2 ou 3, tá? E aí, qual que é a diferença que a gente vai ter nessa situação? O protetor de classe 2, ele é um protetor que vai estar normalmente num quadro de distribuição, um quadro interno, né, que não está sujeito a uma descarga direta, mesmo porque se ele estiver sujeito a direta, eu tenho que botar um protetor de classe 1, beleza? E aí, esse protetor de classe 2, ele está preparado para trabalhar com uma onda um pouquinho diferente daquela que eu falei para vocês na classe 1, que é o que a gente chama de onda do 8/20. Tá, pessoal? O que é essa 8/20? Da mesma forma como eu expliquei para vocês a 10/350, 8 microsegundos é o tempo que esse comportamento, né, desse surto gera em termos de subida. Ele demora 8 microsegundos para chegar no seu valor máximo, e ele demora 20 microsegundos para chegar no seu 50%. Então, vocês podem perceber que ele é mais rápido, sim. Ele sobe em 8 e desce em 20, até os 50%. Então, se a gente for comparar com o 10/350, ele parece que ele não é muito mais rápido, mas ele guarda uma quantidade de energia muito menor. Tá? Exatamente porque não é uma energia da descarga direta. Ele é uma energia de uma indução. Tá? E aí, pessoal, então a gente vai ter, depois eu vou falar um pouquinho para vocês da aplicação do protetor de classe 2, mas basicamente a gente vai utilizar essa proteção nessas interfaces aí de entrada que não estão sujeitas a uma descarga direta. Então são protetores normalmente usados, né, nos quadros elétricos. E classe 3, o que seria essa classe 3, pessoal? Classe 3 é um protetor que está próximo do equipamento que você deseja proteger. Essa é a forma mais simples de vocês entenderem. Então, qualquer protetor que seja conectado próximo ao equipamento, numa tomada, por exemplo, ou diretamente nele, né? A gente tem protetores aí da parte de cabos também, né? De cabo coaxial, cabo TP. Esses tipos de protetores também são de classe 3. Tá? Então, a gente tem um protetor próximo ao equipamento. Basicamente é isso, pessoal. DPS são divididos nessas 3 classes que eu comentei com vocês. Classe 1, classe 2, classe 3. E eles são utilizados em conjunto. Tá? Eles são aplicados em conjunto. Então, a gente sempre vai falar numa proteção, isso é a norma que recomenda, tá? Eu vou falar um pouquinho pra frente da norma também. Aí eu explico pra vocês esse conjunto aí, da classe 1, 2 e 3 também.
a norma? A norma é a NBR 5419, que é a nossa norma de proteção contra descargas atmosféricas, pessoal, que vai explicar como que a gente trabalha toda essa parte de proteção que eu comentei com vocês aí dessas classes, toda essa análise de risco, todos os temas. Então, só para vocês entenderem, pessoal, de uma forma mais ampla, a gente está falando hoje especificamente de DPS, né? Deixa eu subir um pouquinho o nível, um pouquinho mais amplo, né? O DPS, ele está dentro dessa norma aí que eu comentei com vocês, a 5419. E, basicamente, o que essa norma avalia, pessoal? Se a gente for trabalhar o tema da forma mais correta e precisa possível, ela vai trabalhar desde a parte de análise de riscos da localidade. E aí, acho que vocês vão lembrar agora, fazer um paralelo aí trazer o disjuntor só para esse momento, tá, gente? Lembra que eu comentei com vocês que o disjuntor a gente olha para dentro da instalação? O protetor de surto, quase toda hora a gente vai olhando para fora. Então, quando a gente fala de análise de riscos, por exemplo, para a gente entender o que a gente vai ter que colocar de proteção em todos os pontos, né? Seja a parte de SPDA, protetores de surto, aí a gente está olhando para o de fora, tá? Quão exposto está esse equipamento, né? Qual que é a possibilidade que eu tenho de vir uma descarga muito alta? Por exemplo, eu estou numa área rural ou numa área urbana? Né? Essa análise de risco vai olhar isso. Poxa, eu estou numa área urbana. Pô, bacana, na área urbana eu tenho um monte de prédio com um monte de chamariz ali, um monte de para-raio, um monte de oportunidade para descarga conectar. Então, a chance de eu ser um desses caras que vai conectar a descarga, ela é baixa, reduz bastante. Agora não, eu estou numa área rural, beleza? Numa área rural, eu tenho uma instalação aqui, uma casinha aqui, aí passa um tempão, não tem nada. Eu tenho outra casa lá. Então, assim, se você estiver numa área rural, a chance dessa análise de risco demonstrar que você é um cara muito mais preferencial para conectar o surto, certamente vai te mostrar isso. Ó, você vai ter que cuidar mais com o sistema de proteção, porque você vai ser um dos escolhidos. Na hora que a descarga está descendo, ela sempre busca um caminho de conexão do que está na terra. E você é um dos poucos caras que está ali, entendeu? Então, você vai ser o escolhido, provavelmente com muito mais chance do que alguém numa área urbana, né? Outra coisa que também vai influenciar a análise de risco, a altura da estrutura, tá, pessoal? A altura da estrutura, quem está mais acima vai também ser preferencial na hora de conectar a descarga. Então, a análise de risco vai levar isso em consideração. Região, qual que é aquele nível que eu comentei com vocês, né? Qual que é a quantidade de descargas que você tem naquela localidade? É uma região que cai muito raio? Vamos ter que usar um protetor mais de uma capacidade maior, porque você vai ter que estar mais, né, vai ter que se precaver aqui, porque a tua região é mais complicada. Então, pessoal, são vários temas aí que a gente analisa na hora de fazer a verificação de toda a parte de proteção contra descargas, tá? A parte 3 da norma também traz, aí ela vai dar um foco bem grande nessa parte do SPDA, uma área de aterramento, né, dessa proteção toda que a gente tem que ter para todo tipo de estrutura, e para as pessoas, né, perigos à vida. Então, ela especifica bem ali que na parte 3 a gente está olhando para evitar problemas nas estruturas e para as pessoas, para a vida. Então, a gente, nessa análise de risco, ela trata muito bem disso, né? Ela tem um dos itens, que é o item principal dela, que é exatamente essa questão de você evitar que as pessoas tomem choque e possam vir a ter algum problema, tá? E, pessoal, onde é que está o protetor de surto nessa história? Ele está na parte 4. E por que eu estou mostrando esse desenho da norma aí para vocês, gente? Eu tenho um objetivo aqui, tá? É mostrar para vocês que quando a gente fala de proteção contra surtos, a gente está falando da parte 4 da norma, que são sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. E vocês podem ver aqui muito bem que a norma, ela separa esse tema, né, de proteção de estruturas e pessoas da proteção de equipamentos. Porque, de fato, o que a gente utiliza para um tema e para o outro são distintos. Obviamente que na proteção de surto a gente vai usar o aterramento como um caminho. Eu vou também aproveitar dele ali para poder, né, mas ele não é um protetor. Ele, por si só, não vai fazer nada com relação à questão de você evitar dano ao equipamento. Tá? Então, é só para a gente terminar de separar, eu falei lá no fake news, né, gente, mas é para terminar de separar esse tema, que a proteção para equipamento não é aterramento, tá, gente? Proteção são outras coisas que a gente pode utilizar.
E que outras coisas são essas? Então, a parte 4 da norma, ela traz todos os tipos de medidas de proteção contra surtos que a gente pode ter para evitar que traga danos aos equipamentos, né? E aí a gente tem várias possibilidades aí. Tem algumas situações, pessoal, em que você vai usar, por exemplo, uma blindagem eletromagnética dos ambientes, né? Então, basicamente, uma gaiolinha ali, né? Que a gente vai criar uma gaiola de Faraday, basicamente, é você blindar toda uma estrutura. Tem algumas indústrias, algumas situações que o pessoal faz uso disso, pessoal, mas é muito atípico, por diversos motivos, né? Essa questão de usar a blindagem, por exemplo, como uma medida de proteção. Ela é uma medida que você vai ter que colocar lá no início da construção da estrutura. Ela é uma medida muito cara, muito cara. Então, assim, ela é muito específica. Assim como tudo que a gente tem ali são medidas que a gente pode usar em conjunto com o protetor, mas a blindagem, especificamente, ela é pouco usada por conta desses temas que eu comentei com vocês. Tem que ser colocado desde o início e ela é muito cara. Essas outras medidas, equalização de potenciais, roteamento de linhas e cabos, interfaces de isolamento, a gente pode usar em conjunto com o protetor. Então, como eu comentei com vocês, o protetor ele vai estar lá atuando, vai usar o aterramento como caminho, né? Quanto mais a gente tiver equalização de potencial, menos diferença a gente tem menos diferença que a gente vai ter de potencial, menos corrente circulante também. Roteamento de linhas, quando a gente estiver falando de cabos, que não é o caso aqui hoje, né? Mas só para exemplificar para vocês, a gente manter sempre a linha, os condutores próximos para evitar a criação de laços. Então, tem várias coisas que a gente pode ter aqui, né? De medidas de proteção. Mas a mais utilizada, e realmente aqui tem muito essa questão do custo-benefício, né? E da facilidade de você poder colocar num lugar, tirar, botar em outro lugar, são os protetores de surto, né? Que é o que eles chamam de instalação coordenada de DPS, dispositivos de proteção contra surtos. E aí eu vou voltar naquele tema que a gente falou lá no começo, das classes, né? Lá, quando eu mostrei a parte das descargas, tá, pessoal? O que a norma fala dessa parte de coordenação de DPS? Por que ela chama de coordenação? Porque a gente deve utilizar sempre um primeiro nível de proteção, que é aquele que eu falei para vocês, que é a classe 1, que é o cara que basicamente vai estar suportando aquele pancadão direto, que é aquela descarga direta, tá? Que é um primeiro nível de proteção. Esse cara vai estar atuando lá na frente e vai estar fazendo com que a tensão que ele vai estar passando para o sistema, a tensão residual, vamos chamar assim, que vai estar sendo repassada para um próximo nível de proteção, já vai ter caído muito. Então, é como se eu tivesse um nível de energia grande que já vai estar sendo reduzida para um protetor que vai entrar de classe 2. Então, se a gente fosse falar assim de uma forma, de uma instalação tradicional, a gente teria um quadro geral lá na entrada, tomando pancadão com um protetor de classe 1, que vai estar reduzindo energia, chegando num quadro de distribuição de circuitos, por exemplo, que aí eu vou estar usando um protetor de classe 2, que está ali, coordenado com a atuação daquele protetor de classe 1, cada um especificado de acordo com o seu nível de exposição, né, a localidade e tudo mais que eu expliquei um pouquinho antes. E aí, por último, a gente vai ter o protetor de classe 3 lá na ponta. E aí esse protetor de classe 3 que está lá na ponta, ele vai estar do lado do equipamento fazendo o que a gente chama de proteção fina, né? Ele vai estar fazendo com que aquilo se torne muito pouquinho para que o seu equipamento não sinta praticamente nada daquela bomba que chegou lá fora, né? Daquele surto muito forte que chegou lá na entrada, tá? Então, a ideia, pessoal, sempre eu vou reduzindo as energias, a quantidade de energia que eu tenho do surto. Na classe 1 chega uma bomba, eu já reduzi, a classe 2 já recebeu menos energia, atuou. Na classe 3, ele vai estar recebendo um nível muito menor. Tá? Então, isso é o que a norma recomenda quando a gente fala de proteção. E aí, pessoal, vocês vão me dizer, poxa, Fátima, mas aí é redundante, né? Por que eu vou ficar usando um protetor aqui, outro protetor lá, né? Tá querendo vender protetor, né? Não que eu não queira, gente, eu quero vender protetor, mas esse não é o tema aqui. Quando a gente fala